bem-vindos a mais uma aula aqui na TV Araxá Educa. Eu sou a Dayana, professora de língua portuguesa. Vamos para mais uma aula? Ajeita aí e vem comigo. A nossa aula de hoje nós vamos continuar falando sobre os tempos verbais. Mas antes vamos retomar aqui um pouquinho o que foi falado nas aulas anteriores. Nós temos aqui... Nós falamos, aliás, sobre verbos, né? Nós vimos o que é verbo, o que indica verbo. Vimos que o verbo faz parte da classe de palavras, é uma classe gramatical, né? Que tem variações. Ela pode variar de acordo com o tempo, com a pessoa e com o número, que é plural ou singular. Nós vimos também que alguns verbos indicam ação, como comer, correr. Outros podem indicar estado, ser, ficar. E também fenômenos da natureza, chover, garoar. E nós começamos a ver aí os tempos verbais, né? Nós falamos, né, do que o que é do tempo no passado é algo que já passou, que é anterior à nossa fala. E no tempo presente é algo que está acontecendo neste momento. E já no futuro são acontecimentos posterior ao da fala ou da escrita. E vimos também aí o modo indicativo, os tempos verbais no modo indicativo. E hoje nós veremos o modo subjuntivo. O que indica o modo subjuntivo, professora? Vem comigo. O modo subjuntivo é aquele que apresenta o fato, a ação, mas de maneira incerta, imprecisa, duvidosa ou eventual. Esse é o modo verbal exigido nas orações que dependem de outros verbos, ou seja, dependem de outras ações. Subjuntivo, então, é algo subjetivo que pode ou não acontecer. Vamos ver como fica? Vejam bem, no presente do subjuntivo, o que nós vamos encontrar? Ele é empregado nas orações subordinadas para expressar ações ou fatos do presente ou futuros. Vamos ver aqui alguns exemplos. Que eu cante, que tu cantes. Vejam bem, que eles ou elas cantem. Certo? Ou seja, são orações que são subordinadas. Outros exemplos aqui, eu vou trazer agora exemplos de frases no modo subjuntivo no tempo do presente. É certo que ele vença. Tá vendo? É certo que ele vença. Ou eles esperam que os artistas apareçam. Eles esperam que apareçam no futuro. Viu que é algo que é meio que incerto, meio subjetivo? Esse é o modo subjuntivo. Agora que ainda no modo subjuntivo, nós temos aí o pretérito imperfeito do subjuntivo. Vamos ver como fica? Ele vai indicar uma ação presente, passada ou futura e é usado para expressar desejos, probabilidades e acontecimentos que estão condicionados por outros. E é conjugado habitualmente com a partícula se. Vamos ver como fica. Seria mais fácil se eu estudasse mais. Ou seja, se eu estudasse mais, seria mais fácil. Então, precisava que eu estudasse mais para ficar mais fácil. Outro exemplo, seria bom se ele pudesse vir conosco. Então, seria bom se ele pudesse, preciso de uma condição para ser bom. Perceberam? Então, se torna algo aí subjetivo. Aqui tem aí a conjugação do verbo cantar também, se eu cantasse, percebam aí, a partícula se. Se ela cantasse e se vós cantasseis.
E o futuro do subjuntivo, professora? Vamos ver como fica? Ó, expressa uma possibilidade indicando uma ação que ainda não aconteceu no futuro, mas que poderá acontecer. É conjugado habitualmente com a partícula quando. Vejam bem, ó, quando eu cantar, quando nós cantarmos. Perceberam? Alguns exemplos aqui, ó, de frases no futuro do subjuntivo. Ó, quando eu estudar mais, serei melhor aluno. Ó, mas só quando eu estudar mais? Sim, quando eu estudar mais é que isso vai acontecer. Ó, tudo ficará mais fácil quando ele vier morar aqui. Sim, então vai ficar mais fácil, mas só quando ele vier morar aqui. Perceberam? E agora nós vamos passar aí para o modo imperativo. O que é isso, professora? Por que eu trouxe essa mãozinha apontando, né? O modo imperativo vem de império, vem aí de comando. Como que é isso? Vamos ver as definições para a gente entender melhor. O modo imperativo é empregado quando a atitude do enunciador, ou seja, quem escreve ou quem fala, exprime ideia de ordem ou pedido. Vamos ver como isso fica, ó. Indeterminada em relação ao tempo, ou seja, quando é imperativo, ele não vai ter aí conjugações em vários tempos verbais, como temos no modo indicativo. E vai inferir aí que a ação ocorrerá no futuro. Como que isso vai acontecer? Se eu darei uma ordem, ou se eu fizer um pedido, é que a ação ainda vai acontecer, certo? Ó, o tempo imperativo, né? O modo imperativo, ele vai se dividir aí entre imperativo afirmativo e imperativo negativo. Vamos ver como fica, ó. A conjugação entre essas duas formas se difere na segunda pessoa, tanto do singular, o tu, quanto do plural, que é o vós, tendo formas diferentes de conjugação quando no afirmativo e quando no negativo. Lembrando que não é muito comum utilizarmos o tu e nem o vós. Aí, no caso, nós utilizamos o você. Então, ele já não vai ser mais conjugado na segunda pessoa. No caso, um verbo que acompanha o vocativo você. Ele será conjugado em terceira pessoa. A conjugação das demais pessoas no imperativo não vai alterar. Vamos ver. Ó, no imperativo afirmativo, em verbos da primeira conjugação. O que é isso, professora? Verbos da primeira conjugação. São verbos terminados em ar, quando no infinitivo, certo? Ó, canta tu, cante você. Perceberam que tem a diferença entre o tu e o você? Ou seja, cante você, eu vou utilizar o verbo em terceira pessoa. Vamos ver aí a conjugação em verbos da segunda conjugação, que são os verbos terminados em er, enquanto estão no infinitivo. Come, tu, coma, você. Perceberam? Está comandando, está dando uma ordem ou um pedido. E agora, verbos na terceira conjugação, que são os verbos terminados em ir, no infinitivo. Parte tu, agora, parta você, partamos nós. Perceberam? Então, eu vou dar ordem, mesmo que seja para nós, eu vou ordenar, eu vou suplicar. Isso nós temos aí no modo imperativo. Nesse caso, no afirmativo. E no negativo, professora? A mesma coisa aí dos verbos da primeira conjugação. Nós vamos trazer aqui o não, ou uma palavra negativa, como nunca, né? Então,
não cante você, não cantemos nós. E na segunda conjugação, com os verbos aí terminados em er, não coma você, ou seja, eu estou comandando, né? Não comam vocês, viu só? E da terceira conjugação, os verbos terminados em ir, não parta você, no caso do verbo partir. Não partais vós, viu só? Ou seja, não vai, fica aí, certo? E agora nós temos um quiz. Vamos lá? Bom, trouxemos aqui mais uma vez outro quiz para a gente separar aí, dessa vez, algumas frases, pequenas frases em tempos verbais. A gente vai separar as frases que estão no tempo presente, as do pretérito, que é o que já aconteceu, que é o passado, e também as do futuro. Vamos juntos? Vamos ver a primeira frase. Fiz toda a minha lição de casa. Se eu fiz, já está feito. É passado, ou seja, pretérito. Certo? A próxima. Eu brinquei com a minha prima. Se brinquei, se já brinquei, é passado também, não é? A próxima frase. Eu como saudável. Se é algo que é frequente, eu como, é no presente, não é mesmo? Muito bem. E a próxima, eu acordo cedo todos os dias. Mais uma situação que é frequente. Eu acordo cedo. Então, o verbo está no presente. Muito bem. A próxima, eu acordarei cedo amanhã. Ó, acordarei, ainda irá acontecer. Ainda temos aqui o amanhã. Quer dizer, então, que é futuro. Vamos levar lá para o futuro. Muito bem. A próxima, eu comerei lanche no jantar. O jantar ainda não chegou, então ainda é futuro, né? Comerei lanche no jantar. Ixi, mas não é uma boa ideia? A próxima, eu brinco de boneca. É como aqui fala, eu acordo cedo todos os dias, eu como saudável. É algo que é recorrente e acontece, está acontecendo. Então, é o tempo presente. A próxima, eu comi feijoada. Quer dizer que já passou, está no passado, que chamamos aqui de pretérito. Eu faço lição de casa. Também uma situação recorrente, não é mesmo? Então, nós temos aí mais uma do presente. Eu andarei de patins. Será mesmo? Então, vamos ver. Andarei, algo que vai acontecer. Então, é mesmo o futuro. A próxima, eu não farei nenhuma lição. Não farei, não vou fazer, é a mesma coisa? Então, tempo futuro também. Muito bem. A próxima, eu ando de patins. Algo recorrente também, não é mesmo? Então, mais uma aqui para o grupinho do tempo presente. A próxima, eu andei de patins, ou seja, já passou. Então, nós temos o pretérito. Vamos lá, estamos acabando. Ontem não brinquei.
Apesar de não ter brincado, foi ontem. Não aconteceu, mas foi ontem. Então, tempo pretérito. E sobrou aqui, acordei atrasada. Será que tem alguma errada aqui? Tem. Eu coloquei a frase aqui, brincarei com a minha prima no lugar errado. Oh, Jesus, e ninguém me atentou? E eu acordei atrasada no pretérito. Brincarei com a minha prima, ainda é futuro. Ixi, e aí? Será que ficou tudo correto? Vamos ver o resultado? Agora sim! Bom, pessoal, essa é a nossa aula de hoje. Eu espero vocês na nossa próxima aula. Até lá!